Olá, bem-vindos ao espaço de entrevistas do France 24. Hoje recebo o Presidente da República de Angola, João Lourenço. Senhor Presidente, muito obrigado. Quero começar a olhar para a situação no Sudão. Nós temos dois generais em guerra, dois grupos militares, uma população civil a sofrer bastante, a comunidade internacional a apelar à paz, mas na verdade, até agora nada acontece. O que tem a dizer o Sr. Presidente sobre a situação no Sudão? Marco, de facto, estamos todos muito preocupados com a situação que surgiu de forma muito repentina no Sudão. Aparentemente tudo parecia estar bem, mas infelizmente de repente surgiu esta confrontação militar entre dois generais, um dos quais o general Abdel Fattah al-Burhani, que é o presidente do Conselho Soberano, com quem falei, estando já aqui em Londres. Consegui finalmente falar com ele, porque, como deve compreender, numa situação de conflito e com todo mundo a querer falar com ele para encorajá-lo a fazer a paz, não foi fácil conseguir essa mesma chamada. Mas, felizmente, conseguimos. A conversa foi boa e ele agradeceu o facto de todos nós estarmos preocupados em querer encontrar uma solução negociada para o conflito, que é a única saída, não existe outra saída, com vista a pôr fim aos combates, portanto, alcançar-se um cessar-fogo, negociar-se uma paz que seja definitiva, e que permita, portanto, o regresso do grande número de cidadãos sudaneses que, neste momento, estão na condição de refugiados nos países vizinhos. Como sabemos, o número de mortos já é bastante elevado, vai na ordem das 600 e, bom, sem falar do número de refugiados e de feridos. Senhor Presidente, os vários atores externos a esse conflito parecem não estarem em condições de garantir uma solução de paz para o Sudão. A maior parte destes players olham para a União Africana como sendo a instituição que pode encontrar uma solução para a imposição da paz no Sudão. Não faltam esforços nesse sentido. Todos nós estamos a trabalhar arduamente, ninguém está de braços cruzados. Como sabe, o Sudão é um Estado-membro da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, daí eu ter tido a preocupação de falar com o presidente Abdel Fattah. Sei igualmente que quer o presidente da Comissão da União Africana, quer o presidente em exercício da União Africana, o presidente das Comores, todos eles têm se desdobrado em esforços no sentido de colocar os dois generais em contacto para negociarem a paz. Portanto, não é por falta de vontade e de interesse em ver esta situação resolvida. Esse interesse existe, mas a paz também não é algo que se negocia num dia. Leva o seu tempo, infelizmente. Senhor Presidente, agora vamos falar sobre a situação na República Democrática do Congo, onde o senhor está envolvido na busca de soluções para a resolução do conflito no leste da RDC. Há uma declaração de cessar-fogo que não foi cumprida. Até que ponto o senhor está confiante que este conflito não vai evoluir para um conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda de forma direta? Eu penso que isto não vai acontecer, pelo menos no que depender de nós, tudo faremos para evitar que se chegue a esta situação de confronto direto entre os dois países vizinhos, portanto a RDC e o Ruanda. Sabemos que o M23 até agora está a respeitar o cessar-fogo. O passo seguinte é que, lamentavelmente, ainda não foi dado, mas depende não apenas deles, do M23, como também do próprio país, portanto, da República Democrática do Congo. O passo seguinte é, como sabemos,
segundo o roteiro de Luanda, é o acantonamento das forças do M23. Portanto, conseguiu-se cessar fogo, a seguir tem que se fazer o acantonamento para se dar início ao processo de desarmamento e reinserção desses cidadãos congoleses na sociedade congolesa. Portanto, estamos a trabalhar para conseguirmos que se faça o acantonamento. Angola ficou de enviar tropas precisamente para garantir as zonas de acantonamento. Portanto, tão logo as condições sejam criadas nessas regiões de acantonamento, nós temos o nosso contingente preparado para, em poucos dias, portanto, começarem a desempenhar esse papel de garantir a segurança dos elementos do M23 que vão ser acantonados. Ficou decidido enviar 500 soldados. O senhor está confiante que a situação vai ser resolvida rapidamente com o desarmamento do M23 e que isso vai melhorar a situação o mais rápido possível? Nós acreditamos que sim, portanto temos que ser otimistas. Temos que ser otimistas e partir do princípio de que o M23 vai cumprir com a sua palavra. Portanto, eles estiveram em Luanda antes do cessar-fogo, acordado, e deram a sua palavra em como iriam cumprir o roteiro de Luanda. Portanto, respeitar o cessar-fogo, primeiro ponto. Segundo ponto, o acantonamento e depois todo o processo que levará, portanto, à sua desmobilização. O M23 é apenas um dos grupos que atuam ali na zona leste-nordeste da RDC. Portanto, só resolver o problema do M23 não é tudo, mas é melhor do que nada. Pelo menos é uma questão que se resolve, mas depois vamos ter que olhar para os outros grupos que igualmente ameaçam a segurança das populações e a economia daquela região. Estou-me a referir, por exemplo, ao caso das forças ADF, portanto, da Aliança das Forças Democráticas, que têm realizado ações bastante negativas naquela região circundante da cidade de Goma e praticamente dos Kivos norte e sul. O senhor disse que o M23 trabalha para o fim do conflito. O que dizer do exército congolês, já que o conflito envolve o M23, o Ruanda e todos têm algo a fazer? Estão a cumprir? As autoridades congolesas estão a cumprir. É evidente que nós gostaríamos que o timing para a criação dessas condições de acantonamento fossem encurtado o máximo possível. Não é o que está a acontecer, mas pronto, vamos confiar em que daqui para frente, portanto, as coisas vão ser feitas com maior rapidez. Temos estado em contacto permanente com as autoridades congolesas ao mais alto nível. O presidente Tshisekedi tem ultimamente se deslocado a Luanda com alguma frequência e para tratarmos exclusivamente deste caso do M23. O que dizer de Paul Kagame? Nós não temos razões de queixa com relação ao Ruanda depois da última cimeira de Addis Abeba. Portanto, foi o presidente Paul Kagame, a meu pedido, que pôs Angola em contacto com a direção do M23. Nós estávamos com alguma dificuldade em contactar o M23, porque recebemos essa incumbência de fazer esse contacto, e quem facilitou o contacto foi o presidente Kagame. Portanto, logo a seguir, dias depois,
a liderança do M23 foi a Luanda e com eles trabalhamos em Luanda. Portanto, temos que ser justos em reconhecer que quem tem um gesto neste sentido está, em princípio, de boa vontade. Portanto, não temos razões de queixa. I want to get to the role of Russia in Africa. France, the United States. Quero agora falar sobre o papel da Rússia em África. França e os Estados Unidos da América condenam o papel da Rússia, especialmente as ações do grupo Wagner, que está presente na República Centro-Africana e no Mali. O senhor acredita ser uma boa decisão da França sobre o papel dos mercenários em solo africano ou acha que não há nenhum problema? Bom, as Nações Unidas consideram o mercenarismo como crime. Agora põe-se a questão de saber se a classificação que se lhes deve dar, que se deve dar ao Wagner, se é mesmo de um grupo mercenário ou não. Portanto, eles estão de facto na República Centro-Africana, mas isto é uma questão que só depende das autoridades do próprio país. Penso que estão lá a convite das autoridades da República Centro-Africana. Angola está envolvida neste processo de pacificação da República Centro-Africana, mas nunca abordamos o problema do Grupo Wagner, porque entendemos que é um assunto que as autoridades do país devem resolver diretamente com o Grupo Wagner. A França, portanto, como sabe, retirou-se de alguns países ali da região do Sahel, nomeadamente o Mali. As autoridades malianas, portanto, que estão à frente do país, na sequência do golpe de Estado, chamemos-lhe assim, que teve lugar, entenderam convidar o Grupo Wagner. A responsabilidade, em princípio, é deles, deve-lhes ser imputada. Portanto, esta é a nossa posição. A França despende tempo, dinheiro e perde vidas nesta operação na região do Saara. Só que os resultados não são convincentes se olharmos para os grupos que lutam para o controle da região, pelo que a França decidiu retirar-se. Não, a França não decidiu retirar-se. Portanto, os países onde a França esteve é que, a partir de determinada altura, e por razões que só eles podem explicar, entenderam que a presença francesa já não era necessária. Em alguns casos limitavam-se a dizer que já não era necessária, noutros casos diziam mesmo que até era perniciosa. Com razão ou sem razão, a responsabilidade da saída das tropas francesas dessa parte do nosso continente é dos países, dos respectivos países. Portanto, a França não se retirou por vontade própria, mas foi, digamos que, convidada a se retirar. Senhor Presidente, parece que há um regresso aos golpes de Estado em África, em particular no oeste africano, como o que aconteceu agora no Sudão. Terá uma resposta contrária ou as populações vão facilmente aceitar? Bom, é óbvio que os golpes de Estado são condenáveis e não se pode pensar sequer que os africanos estão satisfeitos com esta situação dos golpes de Estado que estão a acontecer num número cada vez mais elevado. Hoje numa região muito bem identificada, portanto na África Ocidental, onde pelo menos 3 países já foram vítimas deste fenómeno, tanto o Burkina Faso, o Mali e a Guiné. E o continente tem que lutar contra esta tendência que parece estar a voltar. Como sabem, os golpes de Estado eram bastante vulgares
na década de 60, portanto, imediatamente após as independências dos nossos países. Houve um período longo em que a situação estabilizou, porque houve um combate muito acérrimo contra os golpes de Estado. A comunidade internacional condenou de forma muito firme o surgimento do golpe de Estado, mas, infelizmente, ultimamente o fenómeno reversou. A União Africana, portanto, e não só, como as organizações regionais, têm feito aquilo que está ao seu alcance, no sentido de reverter a situação, portanto, fazer com que a normalidade constitucional seja reposta nesses países. Há quem diga que, não basta fazer conferências, não basta mandar delegações a esses países para contactar as lideranças militares que tomaram o poder pela força, que ou a União Africana ou as organizações regionais deviam talvez mobilizar um contingente militar para ir, digamos, desalojar essas novas lideranças. Isso tem que ser visto com alguma cautela e não podemos nos limitar a dizer simplesmente que a solução é esta. Em princípio, cada caso é um caso. Right. Isn't one of the reasons, not always... Uma das razões é a longevidade no poder. Nós sabemos que em muitos países há alterações na Constituição. No seu país, por exemplo, o senhor está agora no segundo mandato. Talvez esteja a pensar num terceiro mandato, ou está tudo claro em Angola neste ponto específico? Não há razão nenhuma que justifique um golpe de Estado, absolutamente nenhuma. Portanto, se alguém não está a governar bem, os eleitores devem castigá-lo nas urnas, aguardar que haja eleições e portanto, esse partido político, este candidato, portanto, que se apresente para governar o país nos anos que se seguem às eleições, se não está a governar bem, portanto, será penalizado. Portanto, repito e gostaria de sublinhar que nada justifica, absolutamente nada, nenhum argumento pode surgir a favor da necessidade de se dar um golpe de Estado. No caso concreto de Angola, eu penso que é cedo para se falar no assunto. Nós acabamos de sair de umas eleições agora. As próximas eleições só são em 2027. Portanto, a minha resposta está dada. É muito cedo. Se calhar podemos falar disso lá mais próximo de 27. Right. I want to get to the... Quero falar agora sobre a guerra na Ucrânia. O presidente brasileiro Lula da Silva disse que o presidente Zelensky da Ucrânia é tão responsável pela guerra como o presidente russo Vladimir Putin. Este ponto de vista do Lula divide opiniões sobre a guerra na Ucrânia por parte dos países ocidentais. Mas o senhor partilha da mesma opinião? But do you share Lula's point of view? Bom, não é elegante um chefe de Estado, digamos, comentar as posições de outro chefe de Estado. Mas eu posso responder de outra forma, dizer qual é a posição de Angola. E depois o senhor compare e veja se as posições coincidem ou não coincidem. A posição de Angola, neste conflito que opõe a Rússia à Ucrânia, é que o mundo deve tudo fazer no sentido de garantir, no sentido de respeitar quer a soberania, quer a integridade dos países. A integridade territorial, refiro. Portanto, são duas categorias que devem ser consideradas sagradas, uma vez que a Carta das Nações Unidas assim o define, o direito internacional assim o define, que a independência, a soberania e a integridade territorial dos países devem ser respeitadas.
No caso deste conflito, é evidente que a soberania e a integridade territorial da Ucrânia foi violentada. Foi violentada, não foi respeitada pelo país vizinho, que é a Rússia, e nós não podemos estar de acordo com isso. Portanto, agora compare uma posição e outra, de Angola e do Brasil, e tire as suas conclusões. Are you feeling that this is a war? O senhor sente que esta guerra na Europa, com o envolvimento dos Estados Unidos da América, a Europa Ocidental, mas que é o Sul que está a pagar estas consequências? O mundo todo está a pagar as consequências desta guerra, não apenas o Sul, o próprio Norte, a Europa em primeiro lugar. A Europa em primeiro lugar está a pagar as consequências desta guerra. Mas, de uma forma geral, o mundo está a pagar as consequências desta guerra. Uma vez que esta guerra provocou várias crises, uma crise de segurança, uma crise humanitária, uma crise financeira, crise alimentar, crise energética, portanto uma sucessão de crises que não se limitam às fronteiras da Europa. Portanto, o mundo todo está a sentir, e de forma dura, as consequências desta guerra. Portanto, daí isso ser uma das razões porque todos apelam para que se chegue a um cessar-fogo o mais rápido possível, que se negocie uma paz que seja duradoura, não apenas entre esses dois países que devem ser amigos, a Rússia e a Ucrânia, mas uma paz que deixe o povo europeu sem sobressaltos durante séculos. Portanto, tem que ser uma paz para a Ucrânia, uma paz para a Europa e, de alguma forma, uma paz para o mundo. Portanto, essa guerra da Ucrânia ameaça a paz e a segurança não apenas europeia, mas universal. Portanto, todos nós sofremos e como não queremos continuar a sofrer, todos nós estamos envolvidos em cada um a seu jeito, na medida, digamos, da sua dimensão, procurar ajudar a encontrar uma solução para esta guerra da Ucrânia, ou na Ucrânia. Pode a China ser o melhor mediador? A China pode, sim. A China pode. Eu dizia há relativamente pouco tempo, numa das minhas intervenções públicas, que pela influência que os Estados Unidos da América têm sobre o Ocidente, pela influência que a China tem sobre a Rússia, portanto, não só a China, mas os dois, de um lado os Estados Unidos da América, do outro lado a China, se eles chegarem a um entendimento, essas duas grandes potências podem jogar um papel decisivo na busca da paz definitiva deste conflito russo-ucraniano. Portanto, não apenas a China, que não olhemos só para a China, mas os Estados Unidos da América também têm parte de responsabilidade. Responsabilidade no sentido de que, se quiserem, quer os Estados Unidos, quer a China, juntando energias, forças, podem ser determinantes para o bom desfecho deste conflito russo-ucraniano. Last issue, Mr. President. Quando o senhor foi eleito, decidiu colocar o combate à corrupção no centro do seu programa de governação. Em dezembro, Angola despoletou um mandado de captura contra Isabel dos Santos. Ela é investigada de crimes de corrupção, desvios de fundos públicos. A Interpol emitiu um alerta vermelho contra ela, mas continua a ter uma vida pública. Ela vive entre Dubai e Londres tranquilamente, o que quer dizer que nada mudou até agora. Está em Londres? Não sabia. Well, she's traveling. She was in Dubai and so. But what I'm saying. Tem estado no Dubai e parece não muito preocupada em ser detida. Bom, isso é o que parece. Tanto para responder à sua pergunta,
o mesmo empenho com que imprimimos na luta contra a corrupção no início do nosso mandato. Esse empenho mantém-se, nada mudou. Com relação a este caso concreto que acaba de me colocar, o assunto está entregue à Interpol, portanto, nós fazemos fé em que a Interpol vai cumprir com o papel que lhe compete e nós não queremos, em princípio, interferir. Isabel dos Santos diz que isto não é uma investigação, mas uma perseguição política contra ela. Como é que o senhor responde a isto? Ela tem contas a ajustar perante a justiça e é na justiça que ela se deve defender. E, portanto, costuma-se dizer que quem não deve, não teme. Portanto, deve responder perante a justiça e alegar o que bem entender perante a justiça e não na comunicação social. Falar-se em reposição do sistema anterior pelo atual sistema, o atual sistema é o de combate à corrupção, portanto, diz bem, é mesmo uma reposição, não é uma continuidade, é uma reposição. Nós repusemos aquilo que era considerado normal por algo que não era normal na altura, que era combater a corrupção. Nunca se combateu a corrupção só está sendo combatida agora no meu mandato. Os órgãos de justiça nunca tiveram tanto trabalho a tratar deste tipo de crime específico, portanto, em todos os países há N tipo de crimes, mas os órgãos de justiça em Angola, a PGR, os tribunais de todas as categorias, de todos os níveis, nunca se dedicaram tanto a tratar de casos de combate à corrupção como agora no meu mandato. Portanto, o que houve foi, de facto, uma reposição e não uma continuidade. Se diz que, bom, repôs o sistema antigo pelo novo, está bem dito, eu estou de acordo. O novo sistema é combater a corrupção, antes era promover a corrupção. Presidente João Lourenço, I want to thank you. Presidente João Lourenço, muito obrigado pelo tempo dispensado e por responder às nossas perguntas.